Olá, povo abençoado por Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E eu quero falar hoje sobre o cansaço. O cansaço que você está sentindo, físico, pode ter uma grande interferência espiritual. Pode ter. Eu vou contar algo que aconteceu comigo alguns anos atrás. Por isso que eu estou dizendo que esse cansaço físico qual você está sentindo pode ser espiritual, porque aconteceu comigo. É muito sério isso. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é mais real do que esse físico que nós estamos aqui. O espiritual é tão real quanto este daqui. E aconteceu algo muito impressionante. Eu trabalhava alguns anos atrás de vigia, e vigia, guardinha de rua. Então eu ficava numa avenida e havia algumas casas e algumas lojas também, que a gente acabava dando auxílio no estacionamento de carro, para poder os carros saírem. Então a gente acabava fazendo esse auxílio ali. E eu lembro-me que não é um trabalho pesado, é um trabalho que você fica em pé, claro, não tanto, porque você pode sentar. No meu caso, eu poderia sentar, alguns não sentam, eu poderia ficar sentado o tempo que eu quisesse. Só que eu chegava em casa todo moído, eu chegava em casa, parecia que eu tinha carregado cimento nas costas, trabalhado pesado, braçal, porque eu chegava cansado, moído, chegava em casa, tomava banho, às vezes nem conseguia comer e já dormia, tão cansado que estava. Isso foi se prolongando, foi indo, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, gente? Fiquei pensando, como assim, gente? Um trabalho pesado. Meu trabalho, ele é relativamente fácil, não há necessidade de eu estar todo moído desse jeito, tão cansado. Eu ia para a igreja cansado, o corpo dolorido até. E eu comecei a buscar a Deus, comecei a perguntar ao Senhor, Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Por que esse cansaço físico? Se a única coisa que eu faço é aquele trabalho. Daquele trabalho eu venho para casa e vou para a igreja. O que está acontecendo? Comecei a orar, a perguntar ao Senhor, e o cansaço vinha. E até na oração, orando ali, no meio dava sono. Tão grande era o cansaço, para vocês terem uma ideia. E no meio da oração, então, orando ali, o tempo foi passando. Veja, era uma... E eu tive um sonho. Isso aqui, tive um sonho. Veja, Deus fala também através dos sonhos. Não se esqueçam. E o sonho que eu tive era o seguinte: eu estava de frente da loja, com as minhas costas, no caso, para a loja, né? E de frente para a rua, olhando, observando. E de repente, olha, o negócio foi muito sério, muito espiritual. De repente vinha um demônio. Então era um demônio, só podia ser um demônio. Bem pequenininho assim. Eu acho que ele tinha mais ou menos... Ele era pequeno, não era grande. Ele deveria ter 1 metro, mais ou menos 1 metro, gordinho. E ele trazia sobre si umas correntes na mão, mas eram umas correntes que eu falei, como é que consegue carregar? Bem grande, bem grossa, pesadas. E ele vinha lá do canto da loja, dessa clínica, vinha, e eu de costa para a loja, de costa para ele vinha e batia com aquela corrente nas minhas costas. E ele batia. Quando ele bateu a primeira, eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu falei, Satanás, então é você, né, demônio, que está fazendo isso comigo. Por isso que eu estou chegando em casa todo cansado. Veja, no sonho, eu falei isso. No sonho. Quando eu tive o sonho,
No sonho mesmo eu falei, diabo, então quer dizer que é você que está fazendo isso comigo. É você que está me batendo aqui enquanto eu estou de costas para você, né? Só que a partir de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, você está repreendido. Você está anulado. E eu comecei a repreender aquele demônio. E eu acordei. E eu, meu Deus do céu, que é isso? Que sonho foi esse? Fui trabalhar. Quando eu cheguei lá no trabalho, para minha surpresa, eu nunca tinha reparado aquilo. Havia uma estátua bem na porta da clínica, lá no fundo, lá na porta da clínica, uma estatuazinha baixinha, gordinha, do mesmo jeito do sonho. Acredita? E eu falei, olha só, então é isso daí, é espiritual isso daí. Eu comecei a orar e a repreender, entrei em jejum, nunca mais, irmãos. Parou de se sentir essas coisas. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele é muito perigoso até. Então nós precisamos nos revestir, nos fortalecer sempre na força do poder do Senhor. Precisamos estar sempre em oração, precisamos estar sempre vigilante, com os olhos atentos, porque o diabo, ele é astuto. Chegou de uma forma que eu não estava nem querendo ir mais para a igreja, o cansaço tão grande que estava. Eu, não, isso está errado, está repreendido isso. Não, eu não quero, isso não é para minha vida não. Fiquei mais um pouco tempo lá e depois eu saí do serviço. Não vou ficar aqui não, porque eu ainda não estou preparado para esse tipo de coisa não, e não há necessidade alguma de passar por isso. E eu pedi demissão, saí do emprego, depois logo em seguida consegui outro. Mas o que eu quero dizer é para você prestar atenção, porque nós precisamos ser sábios também. Precisamos ser um pouco inteligente, espiritual e carnal também. Porque, veja, eu estava trabalhando, não pegava no pesado e sentia cansaço, mas não era um cansaço comum, era fora do normal. E eu comecei a buscar a Deus e Deus me mostrou através de sonhos o que estava acontecendo. Então, de repente, este cansaço físico, essa moleza, essa vontade de não fazer mais nada, é espiritual. Pode ter certeza. Você pode estar sendo vítima ou de uma obra de feitiçaria, ou você também pode estar tendo um ataque espiritual. Você precisa entrar em jejum, você precisa entrar em oração para repreender este mal, para anular este ataque, esta retaliação do inimigo, porque o diabo, ele quer fazer com que a gente pare, a gente fique sem forças para clamar, para buscar a Deus. É isso que ele quer, nos paralisar. E o espiritual também se materializa na nossa carne. Aconteceu outras coisas também em relação a isso comigo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco que é sobre a oração, o ataque que sobrevém da oração. No próximo vídeo quero falar sobre isso, experiências que eu tive em relação à intercessão, à oração, quão poderosa ela é e como nós precisamos nos revestir contra os ataques, as retaliações do inimigo, porque ele se levanta para tentar nos impedir, para tentar nos parar. Só que maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está em nós. Por isso nós precisamos ter fé e acreditar que Deus é conosco. Pode se levantar o inferno contra nós. Maior é Deus. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele está conosco. Ele está nos guardando. Mas nós precisamos estar vigilantes. Precisamos orar, mas precisamos também vigiar. Prestar atenção nos sinais. Algo sobrenatural começa a acontecer. Opa, peraí. Isso aqui não é normal. E já entrar em oração, pedindo a Deus, perguntando ao Senhor o que está acontecendo. Por que disso? Por que eu estou passando por isso? E repreender o mal. Este cansaço não é físico normal, não é natural, é espiritual.
Você pode estar sofrendo um ataque espiritual para quebrar as tuas forças, para deixar você fraco, você cansado, para você não buscar a Deus, para você não se levantar no jejum e na oração, no clamor, porque o diabo ele quer parar. Porque ele sabe o poder que nós temos. Ele sabe. Nós é que não sabemos, mas ele sabe. E ele sabendo, usa de várias artimanhas para tentar nos prender, para tentar nos parar. Só que o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder nas nossas vidas. Nós não podemos baixar a nossa cabeça. Não podemos ficar tranquilo com essas coisas. Não, temos que enfrentar. Temos que ir para cima em oração, no clamor, no jejum, no louvor, na adoração, enfrentar. Não está escrito? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago mesmo disse isso. E o que é resistir? É enfrentar. Ele vem para cima e a gente vai para cima. E as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. O diabo sabe disso. Nós é que não sabemos. Então, se você está sentindo este cansaço, esta moleza, essa fadiga, que não é normal, não é natural, você pode sim estar sofrendo um ataque espiritual ou uma obra de feitiçaria. Se levante, entre no jejum, entre no propósito, no clamor, na madrugada, que Deus vai te mostrar e Ele vai te dar vitória. O Senhor Jesus disse, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o inferno não pode prevalecer contra nós. Nós é que temos que prevalecer. O guarda de Israel, ele está conosco. Mas ele quer uma atitude nossa. Veja, o Senhor Jesus disse, em meu nome farão isso. Então, a chave da vitória está no nome do Senhor Jesus. A vitória está no nome dele. Todo o poder está no nome dele. No nome de Jesus, os espíritos imundos, eles têm que se sujeitar no nome de Jesus. Eles têm que sair. Não é por nossa santidade, não é por nosso poder, não. É pelo poderoso nome de Jesus. Então use esta arma poderosa de guerra que Deus nos concedeu. O nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda este mal, repreenda este cansaço, repreenda esta fadiga espiritual, porque o diabo quer colocar esfriamento em você. Porque através dessa fadiga vem o esfriamento. E o diabo ele quer colocar esfriamento. E se ele conseguir colocar o esfriamento em você, ele ganhou a guerra. Porque você não vai ter força para clamar. Você não vai acreditar que o nome de Jesus tem poder. Você não vai acreditar que o sangue do Senhor Jesus Cristo te deu a vitória na cruz do Calvário. Não deixe o diabo montar nas suas costas. Não deixe o diabo, ele fazer a lambança em você, colocar esfriamento em você, porque o esfriamento vem através disso, essas guerras que vêm no nosso corpo físico e a gente fica cansado, a gente fica sem vontade de agir, de reagir. Eu percebi na hora. Comecei a orar, comecei a buscar a Deus, a clamar ao Senhor. Falei, não, o que está acontecendo, Jesus? O que é isso? Por que disso? Alguns falam, você não pode questionar a Deus. Não é questão de questionar, é uma pergunta. Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual é o motivo de eu passar por isso? O Senhor vai mostrar. Se é Ele te provando, porque Deus não vai colocar esfriamento em você. Deus não vai fazer isso. Não é da vontade dele. Ou se isso é uma artimanha do inimigo. Ele vai te mostrar. Ele te mostrando, aí você então entra na guerra. Veja, quando Eliseu estava na sua casa, cercado pelo exército da Síria, porque estava revelando os seus segredos, o moço dele ficou desesperado quando viu, ai meu Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? O que Eliseu fez? Calma,
Calma. Calma, gafanhoto. Calma. Mas são o que estão conosco. Então creia, acredite que o Todo-Poderoso é com você. Acredite, você tem uma arma poderosa de guerra, mais poderosa do que qualquer bomba nuclear, qualquer ogiva. É o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Entre na guerra, mas entre com o nome de Jesus, porque é Ele que vai adiante de nós, aplanando os caminhos, quebrando todos os ferrolhos de bronze. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Precisamos crer que há poder no nome de Jesus. E nós temos que clamar, temos que buscar, mas busque mesmo. Busque até você conseguir. Eu busquei, o Senhor me respondeu. E tenho certeza que Deus também pode te responder e vai te responder. Basta você buscar a Ele. Basta você crer. Não deixe o diabo colocar mais coisas na sua mente ou no seu corpo físico. Não deixe. Não deixe, não deixe, não deixe. O mundo espiritual, ele é real. O Senhor Jesus Cristo também é real e poderoso. Nós temos um Deus que é conhecido como o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. O Deus de Jacó está conosco, não esqueça. Então não deixe, não pare, não fique pensando que esse cansaço físico que está sobre você, essa fadiga é normal, porque não é normal. É espiritual. O diabo querendo te parar, o diabo querendo colocar esfriamento sobre você. Não aceite. Repreenda no nome de Jesus. Anule no nome de Jesus. Cancele no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Todos os espíritos têm que se sujeitar, porque no nome do Senhor Jesus está escrito que todo joelho em cima no céu, embaixo na terra, se dobrarão. Vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus. Não existe outro nome maior e mais poderoso do que o nome do Senhor Jesus. E esta guerra, ou melhor dizendo, esta arma de guerra está em nossas mãos. Não precisa pagar nada. É de graça. É gratuito. Não precisa. Então, em nome de Jesus Cristo, não pare. Em nome de Jesus Cristo, se levante. Se levante. Não deixa o diabo fazer isso. Diga a ele, basta. Chega. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Iluminando os olhos do teu entendimento, te concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Que Ele abrigue você e toda a sua casa à sombra das suas asas. Que Ele venha te cobrir com o seu poderoso sangue, do alto da cabeça até as plantas dos seus pés. Que o Senhor Jesus Cristo esconda você e toda a sua família no seu pavilhão e que Ele te guarde de todas as tempestades. Fique todos na paz do Senhor Jesus e não se esqueça, se você gostou do vídeo, não esqueça, pelo amor de Deus, é de graça, gratuito. Dá o like. Que Deus abençoe.